moçada! Hoje nós vamos falar de diagramas de fases, tá? Um assunto extremamente interessante, ok? Bom, o que é o diagrama de fases? Na verdade, um gráfico que representa as fases de agregação da matéria, tá? Veja bem, para quase todas as substâncias encontradas na natureza, o diagrama de fases, ele é um gráfico assim, uma curva assim, ó, um Yzinho, onde a parte à esquerda desse diagrama representa a fase em que a substância é sólida. A parte interna deste Y é a fase em que a substância está na fase líquida, tá? E a parte à direita representa a fase de vapor, tá? Um pouco mais adiante aqui, uma coisa mais ou menos, uma linha que separa aqui, ó, a gente teria o gás, que está chegando a hora, eu vou explicar para vocês, tá? Eu vou dar uma aula especialmente sobre isso para vocês, tá bom? Chama isso termodiêndrios, tá? Vou fazer uma aula específica sobre isso, uma aula não muito longa, mas explica direitinho e ela combina com a explicação da diferença entre vapor e gás, beleza? Legal. E aí, então tá aqui, sólido, líquido e vapor. Bom, esta curva aqui, esse pedaço dessa curva, representa a separação entre sólido e líquido. Então, essa curva chama-se curva de fusão. Ah, professor, poderia chamar curva de solidificação? Tudo bem, curva de fusão e solidificação, tá? O nome mais comum é curva de fusão. Essa aqui separa as fases líquido e vapor. Então, ela é chamada de curva de ebulição, certinho? E essa aqui, como você pode ver, ela separa o sólido do vapor. Então, curva de quê? Sublimação. Este ponto aqui, ele representa um ponto em que a substância coexiste nas três fases, sólido, líquido e vapor. Ele é chamado de ponto triplo ou ponto tríplice. Tudo bem? Então, os valores que aparecem aqui variam de substância para substância, tá? E aí tem várias perguntas pertinentes. Por exemplo, o cara chega aqui para você e fala assim, ó. Ele chama aqui esse ponto de A. Aí aqui eu vou ter uma pressão PA, tá? Um exercício, por exemplo. Aí o cara fala assim, a partir da pressão PA, ou seja, com pressões maiores que PA, o sólido não pode sublimar isobaricamente. Verdadeiro. Olha aqui, ó. Isobaricamente é sem mudar a pressão. A partir do valor de PA, se eu mantiver a pressão constante, ele pode sofrer sublimação? Não. Tá? Por exemplo, uma substância aqui nesse ponto B. Aí ele fala assim, uma substância do ponto B pode sofrer vaporização por uma transformação isotérmica. Sim, o que é isotérmica? Temperatura constante. Se eu mantiver a temperatura constante aqui, ó, só de baixar a pressão, ele passa do sólido para quem? Do líquido para o vapor. Ele pode solidificar a pressão constante? Pode. Ele pode solidificar a temperatura constante? Ó? Provavelmente sim. Ó. Se eu der uma esticada aqui, ó, olha lá, ó, nessa curva, ele pode, a substância no estado B pode solidificar a temperatura constante? Pode. Basta eu aumentar a pressão. Tá? Então perguntas dessa natureza costumam cair às vezes. Tudo bem? Legal. Então, o que é isso aqui? É o diagrama de fases da maioria das substâncias encontradas na natureza, certo? Quando a gente fala em anomalia, lá no começo da termologia, né, anomalia da água, por exemplo, eu sempre cito que são 4 substâncias conhecidas. A água, o ferro, o bismuto e o antimônio, que tem um comportamento anômalo, um comportamento diferente, tá? O diagrama de fases, ele também apresenta essa diferença. Para a maioria das substâncias, esse é o diagrama. Agora, tem algumas substâncias, essas 4 inclusive,
não obedecem esse diagrama. Elas têm um comportamento diferente. Especificamente falando, no caso da água, tá? O diagrama de fases da água é esse aqui, ó. Sólido, líquido e vapor, tá? Sólido, líquido e vapor. Aí, o que acontece aqui é o seguinte. Tá aqui o ponto triplo ou ponto tríplice da água. Olha que legal, ponto tríplice ou ponto triplo da água. É possível nós termos gelo, água sólida, né? Água líquida e vapor de água coexistindo em um mesmo ambiente? Sim, tá? Basta que ele esteja no ponto triplo. Só que o ponto triplo da água, em termos de temperatura, é tranquilo. Qual a temperatura do ponto triplo da água? 0,01 grau Celsius. Você consegue isso dentro da sua geladeira. O grande problema é que a pressão do ponto triplo da água ela é muito baixa. 4,56 milímetros de mercúrio. O que isso significa? 0,006 atm. Isso é quase vácuo, cara. É quase vácuo. É uma pressão extremamente baixa para eu ter o ponto triplo da água. Certinho? Agora, vamos aqui. Gente, eu coloquei esses valores aqui, eles deveriam estar de cá, tá? Porque eu vou escrever algumas coisas aqui para não atrapalhar a gente. Então, quando a pressão é 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, a água passa do sólido para o líquido a que temperatura? 0 graus Celsius, tá? E a água, né, curva de fusão, que é a diferença, e aqui a curva de ebulição. E quando que a água entra em ebulição a 1 atm? Ela entra em ebulição a quanto? 100 graus, tá? No meu caso, falo de Goiânia, né? Aqui, na minha cidade de Goiânia, nós estamos aproximadamente a 750 metros acima do nível do mar. É a altura média de Goiânia, tá? Mais ou menos a mesma altura da cidade de Campinas, tá? No interior de São Paulo. Então, aqui em Goiânia, como nós estamos um pouco acima do nível do mar, 750 metros acima do nível do mar, a pressão atmosférica aqui não é 1 atm, ela é menor do que 1 atm. Sendo assim, o que acontece aqui em Goiânia? A água ferve aqui em Goiânia a uma temperatura de 100 graus? Não, ela ferve, a água entra em ebulição abaixo de 100 graus. Aproximadamente ali 98 graus Celsius é quando a água entra em ebulição aqui em Goiânia. E o gelo derrete aqui em Goiânia, ele derrete a 0 grau? Não, pode olhar, ó, ele derrete um pouco acima de 0 grau, tá? Um pouquinho acima, não é a 0, ok? Então, por exemplo, por que o alpinista não cozinha feijão lá? Ele não leva uma panelinha. Se levar uma panela de pressão, tudo bem, né? Eu vou falar sobre ela, inclusive. Mas uma panela normal, por que ele não pode cozinhar o feijão? Por que é mais difícil cozinhar um feijão sem a panela de pressão ou em lugares muito altos, no caso do alpinista, que eu acabei de falar? Se ele for tentar cozinhar, vai passar um dia inteiro tentando cozinhar o feijão. Por quê? Se ele está num lugar muito alto, quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, tá? Menor a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição da água. E com a água não muito quente, para cozinhar o feijão vai demorar mais. Tá bom? Por que a gente usa, inclusive, então, respondendo ao que eu já levantei aqui, a panela de pressão? O que acontece dentro da panela de pressão que eu já comentei em aulas anteriores? A panela de pressão, aquela de uso doméstico mesmo, ela chega a ter uma pressão de 1,5 atm. Quando essa pressão é 1,5 atm, o ponto de ebulição aqui, ó, ele chega na casa de uns 120 graus. Tá? Então, por isso que o alimento cozinha mais rápido na panela de pressão. Porque a água dentro da panela de pressão, por causa da pressão, ela chega até 120 graus. Então, vamos pensar no feijão, né, que é o clássico da panela de pressão. É mais fácil eu cozinhar feijão a 100 graus ou a 120 graus? Com a água mais quente, obviamente ele cozinha mais rápido. É possível cozinhar o feijão fora da panela de pressão? Claro que sim.
só vai demorar mais, só vai gastar mais gás. Tudo bem? Tranquilo isso? Tá ok. Aí, gente, vamos então para a curva de fusão da água. Aqui tem uns detalhes importantes. Veja bem, por exemplo, se eu tenho aqui, isso aqui é um ATM, se uma substância, a água, né? Desculpa, a água está aqui, ó, numa temperatura de menos 1 grau e uma pressão de 1 atm, a água está em que fase de agregação? Ela está na fase o quê? Sólida. Ela está na fase sólida. Bom, é possível eu pegar um gelo que está a menos 1 grau Celsius e fazer ele ficar líquido sem mudar a temperatura? Sim, basta eu fazer o quê? Basta eu aumentar a pressão dele. Se eu aumentar a pressão, ó, só de subir a pressão eu faço esse gelo derreter. Exemplo clássico disso, a patinação no gelo, tá? Quando a pessoa patina no gelo, ela sobe num patins que é uma lâmina. Aquela lâmina, se você lembrar da formulazinha aqui, ó, pressão, força sobre área, a força que eu estou fazendo no piso aqui neste exato momento, né, ela equivale ao meu peso dividido pela área dos meus pés. Se eu fico num pé só, eu dividi pela área de um pé só. Note que quanto menor a área, maior a pressão que eu faço. No caso da patinação no gelo, quando ao invés do meu sapato aqui, do meu tênis, seja o que eu estiver calçando, eu estivesse usando um patins e a lâmina, a área de contato da lâmina com o piso é muito pequena, o que faz a pressão o quê? Subir muito. Subiu muito a pressão, o gelo embaixo da lâmina derrete. Aí quando a pessoa está patinando, ela na verdade ela forma um sulco ali no gelo, ela derrete o gelo e forma uma fina película de água que facilita o patins escorregar. Bom, vamos supor que a pista ali esteja aquele ambiente a menos 1 grau, hora que ele derreteu a água, escorregou facinho, passou por ali, aquela água que derreteu, ela volta para a pressão normal e ela faz o quê? Congela de novo. Tudo bem? Aí se a temperatura for menor, mais rápido é esse processo ainda. Tá certo? Então tá aqui. Este é o diagrama de fases da água. Esses valores, não precisa preocupar, ninguém vai te cobrar isso. Eu estou te falando isso aqui mais por curiosidade. Tá certo? Então, isto é o diagrama. Ah, mais uma coisa rapidinho. Avalanche, tá? Como é que ocorre a avalanche? Você tem lá a montanha, né? Vamos pôr aqui a montanha. E aí começa a nevar. Vai nevando. E a neve vai caindo aqui, se acumulando aqui na montanha, no morro. Ela vai se acumulando. À medida que ela se acumula, quanto mais neve, mais pesado. Quanto maior a força que eu faço aqui na base da montanha, também maior o quê? A pressão. Chega uma hora que o peso dessa neve sobre a base da montanha está tão grande que aumenta muito a pressão. Aumentando a pressão, ponto de ebulição, o ponto de fusão da água faz o quê? Ele muda, tá? Então o gelo, ele derrete, porque eu aumentei a pressão, tá bom? E aí o que acontece? Você vai formar uma fina camada de água na base da montanha, e essa fina camada de água faz com que esta neve todinha que esteja ali sobre uma fina camada de água na montanha, faz o quê? Ela escorrega, daí a avalanche. Professor, mas é aquela história do tiro, do barulho, do grito, o que acontece? Às vezes, esta fina camada de água está se formando e ela está numa situação iminente de deslizamento, ela está quase deslizando. Aí você vai lá e dá um tiro, estoura o foguete, faz um barulho alto. A onda sonora, que é uma onda de compressão e rarefação, aquela onda sonora, a vibração da onda sonora, quando bate ali na neve, faz a neve tremer, e ela já estava na iminência de descer, então você acionou aquele estupim. Ela deu uma tremidinha, começa o movimento. Aí começou o movimento, ela vai embora. Ok? Uma outra situação bem interessante dessa situação aqui, ó,
é o experimento do regelo, feito pelo aquele sujeito, aquele cientista chamado Tyndall, né? Do efeito Tyndall lá da luz, tá? O Tyndall, ele fez o seguinte, ele pegou uma barra de gelo, e colocou nesta barra de gelo dois pezinhos assim, ó, pegou um arame aqui, ó, colocou de um lado e de outro, duas esferas bem pesadas e um arame, né? Dentro de uma câmara frigorífica, sei lá, mantida a menos 5 graus, por exemplo. Bom, esses pesos comprimem o arame sobre o gelo. Ao comprimir o arame sobre o gelo, o arame aumenta a pressão no gelo. Aumentando a pressão, o gelo derrete numa temperatura inferior a 0 grau, só por aumento de pressão. Aí o que acontece? O arame começa a cortar o gelo. Só que a água que fica sobre o arame, ao entrar em contato com o ambiente abaixo de zero, ela vai de novo o quê? Solidificando. Por fim, o que acontece aqui? O arame corta o gelo e cai, o arame corta o gelo e cai, tá? E o gelo volta a ficar inteiro, né? É a chamada experiência do regelo, tá? Uma vez eu fiz isso numa feira de ciência, em uma das escolas que eu dou aula, ele não fica inteirão não, tá? Porque obviamente escorre um pouquinho, né? Ele forma um sucozinho ali no meio, mas ele congela de novo, tá ok? Então tá aí essa nossa aula, uma aula relativamente curta de diagrama de fases, tá ok? Grande abraço para vocês.